Glória a Deus, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos a mais um vídeo abençoado, vamos a mais um vídeo, porque a graça é o combate. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje, não é? Não deixe, hoje é dia de congregar, hoje é domingo, ministério de louvor e adoração ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus, aquele que é eterno, imortal, invisível, mas real. Amém, abençoado? Então tem uma palavra para hoje, abençoado. Quero ser breve, não é? Quero ser breve, porque tem um chamado, não é? Muitos vão ser chamados, mas não vão cumprir, não é? O seu chamado. E eu, eis-me aqui, estou me colocando na baixa, não é, abençoada? Então, glória a Deus pela sua vida que vai se levantar, abençoado, com esta palavra. Alô, alguns se levanta para o amor e outros se levanta para a ira, não é? A ira, aquele que revida, aquele que é contra. Alô, eu postei hoje no Facebook, abençoados, que há 566 pessoas aqui no canal, para a glória de Deus. Amém? Então hoje também eu postei uma mini lá no Facebook, amém? Abençoado Carmen Macedo, eu estou lá. Também postei uma mini pregação dos evangelistas, não é? Dos pregadores da graça que estão por aí, não é? Tá? Muitos pregadores da graça por aí. Alguns desviando-se do caminho, mas não é este o meu assunto. Este caminho ainda vou ministrar, hein? Eu tô com 2 ministrações, abençoado, para ministrar, amém? Tô guardando aí. Alô, o forno tá cheio de comida, amém? Então, abençoados, hoje eu postei, não é? Mas aí os filhos de Deus, a lista das obras da carne, abençoados, são grandes. Como a lista dos meus amigos também no Facebook são grandes. Como a lista aqui está ficando grande. Abba Pai, glória a Deus, 566 pessoas, não é? Sendo evangelizadas aqui neste canal. E alguns, infelizmente, se iram, ou alguns no Facebook, ou alguns por aí, ou alguns alguns abençoados. Sempre tem alguns que se ia, que vai contra. Sempre foi assim, não é? Sempre foi assim. Era assim no tempo de Jesus, era assim no tempo de Paulo. Falaram com Paulo, quem é esse tagarela aí que está falando muitas coisas? Era assim no tempo de Jesus, quem é esse aí? Esse aí que se diz filho de Deus, não é? Então, abençoados, existem essas coisas aí, correto? E aí hoje, domingo, ao fazer algumas ministrações no Facebook, tem pessoas que se levantam. Alô, abençoada, a palavra Paulo ele disse, eu estou ministrando para a igreja da terra. O Paulo, abençoado, o apóstolo Paulo não ministrou só para uma pessoa. Então, a palavra não é só para uma pessoa, nem sempre. Amém? Às vezes a palavra é destinada àquela pessoa. Se ela pegar bem, se ela não pegar bem, a semente está sendo jogada, abençoada. Se ela pegar bem, se ela não pegar bem, amém? Então, o abençoado, às vezes a pessoa, ela se levanta, né? A lei produz ira, diz Paulo, não é? Então, não está debaixo da graça, não está debaixo do apostolado, ovelha de Jesus, mas não, né? Foi para outros caminhos, enfim. Eu postei hoje Romanos 1,5, recebemos a graça e recebemos o apostolado. A graça e o apostolado, abençoados, é gentileza, é amor, é fé, é cuidado, é obediência, é cura. Alô, Romanos 1, versículo 5, recebemos a graça e o apostolado. Então, todas essas coisas, abençoado. Então, eu não estou ministrando para uma pessoa, mas às vezes a pessoa do lado de lá, ela se ira e posta as coisas. Alô, o amor não é inconveniente. O amor não suspeita mal. Amém, abençoado? Por isso recebemos a graça e o apostolado. Eu estou indo para um caminho, abençoado, onde Deus está me levando e eu estou subindo como águia. E isso incomoda muitas pessoas. Alô, a maldade procede do coração, Mateus 15. A maldade, ela procede do coração do homem, não é do diabo, não é de demônio. Esses aí estão presos em cadeias eternas. Amém, abençoado? Então Jesus, tudo está consumado. Jesus lá no madeiro já deu um jeito neles. Hoje que tem uma obra,
né, da carne, certo? Os filhos de Deus, eles se iram, não sei, eles se iram contra os ministros. Então nós estamos fazendo bem, não é? Estamos pregando, estamos ministrando coisas do céu. Então recebemos de graça e de graça damos. Foi assim que Jesus, a instrução de Jesus lá em Mateus 10, recebemos de graça e de graça damos. Correto, abençoado? Ah, mas eu não estou pedindo nada para você. Foi o que eu ouvi. Eu ouvi. Eu vi. Eu não ouvi. Eu vi aí. Eu vi. Eu estou no meio das ovelhas, abençoada, alô. Eu estou atrás de discernimento de espíritos, amém? E eu estou recebendo coisas grandes de Deus, amém? Estou discernindo bem todas as coisas. Então, fale na hora, ué Maria, mas tem hora que você fala que não é para falar, que é para se calar diante a palavra de Deus. Opa, me irei aqui e vou esbofetear ali? Não, ireis, mas não pequeis, não é essa a palavra do Senhor? Ireis, mas não pequeis. Então, diante a palavra de Deus, eu me calo, não vou além daquilo que me convém, amém? Viver na obra da carne não agrada a Deus, esbofetear. A nossa luta não é contra carne, nem sangue abençoado, amém? Então, a nossa luta não é essa, a nossa luta é a espada do Espírito, amém? A espada de dois gumes, né? Que é afiada para os dois lados. Então, abençoado, diante a palavra do Senhor, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se o teu próximo está te afligindo, se o teu próximo está te enfrentando, se o teu próximo está te irando contra ti, vai com a espada do Espírito, abençoado, amém? A gente pisa na carne, coisa que eles não fazem, não é? Os irados, porque não conhece a graça, não conhece o amor, não conhece o apostolado, e aí vivem nas obras da carne, amém, abençoada? Então hoje eu estava postando coisas no Facebook, gentileza gera gentileza, e aí já se levantaram logo, não é? Já se levantaram logo, eu nunca pedi nada para você, mas não é para você pedir para mim, abençoado, é para você pedir para o Senhor, amém? Então eu posto lá algumas coisas no Facebook, não é, ô abençoado? Eu posto lá algumas coisas no Facebook. Mas Jesus, ele já tinha dito, não é? Jesus, ele já tinha dito lá em Mateus, lá no livro de Mateus, que por causa do meu nome, bem-aventurado, vamos ler abençoado, deixa eu ver aqui. Mateus 5. Mateus 5. Olha lá. Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles serão o reino dos céus. Né? Bem-aventurado, então eu sou uma bem-aventurada. Porque se esses não se levantam contra a palavra, então eu não sou bem-aventurada, não é? Porque Jesus, ele disse lá, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Então estamos pregando a justiça de Deus. E alguns ainda se levantam contra, alguns se iram contra nós, mas bem-aventurado sou eu, e eu recebo essa palavra que Jesus disse. Eu recebo, bem-aventurado, Mateus 5, versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então se levantam. Quando nós pregamos, a nossa intenção é boa, ainda que a nossa intenção é boa de dizer que não há maldição na sua vida, não há uma maldição hereditária, como Ezequiel profetizou, Ezequiel 18, 20, não há maldição hereditária, não há Zé Pretinho, não há Zé Pilantra, não há Iemanjá, não há Pulinhago, não há essas coisas dentro do reino de Deus, abençoado. A pessoa se ira, por quê? Porque ela é de lá, e ela está ouvindo cá. Ela é de lá, está ouvindo cá e ela está indo contra. E a palavra de Deus vai contra essas coisas. Há falsos deuses. Amém, abençoado? Há deuses estranhos. Há falsos deuses. Mas os nomes quem colocou foram quem? Os homens. Os homens. Correto? Então a pessoa ela se ira quando a graça de Deus ela bate de frente, ela confronta com essas heresias. Não há.
Então, abençoados, mas Deus disse, não é? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, de graça damos, porque de graça recebemos. Ah, mas eu não te pedi nada. Não, você não tem que pedir nada para mim, você tem que pedir algo para o Pai, para Deus. Amém, abençoado? Então, as ovelhas ouvem a voz do Senhor, não é? João 10, versículo 27. João 10, versículo 27. João 10, versículo 27. João disse, João 10, verso 27. João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, as ovelhas de Jesus abençoado, elas ouvem a Jesus. Agora, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Paulo disse em Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, vamos passar pelos textos. Romanos 8, versículo 9. Vamos ler aqui direitinho. Romanos 8. Então é muito bom, abençoado, ministrar a graça. Romanos 8, verso 9. Então eles são indoutos, eles não vivem da Bíblia, vivem de sacrifícios. Vivem entregando sacrifício para Deus, achando que é um pecador. Mas por quê? Não pega a Bíblia, abençoado. Para ler, não vive, eu vivo da Bíblia. Alô, eu estou com Deus, abençoado. Alô, eu estou com Deus. Alô, eu estou com uma unção, eu estou com um chamado. Então, Romanos 8, versículo 9. Olá, vós, porém, eu. Então, abençoado, eu sou uma bem-aventurada se esses não se levantarem contra, abençoado. Alô, vós, eu sou bem-aventurada, disse Jesus. Eu sou bem-aventurada porque estes se levantam contra. Então, eu sou bem-aventurada. Se isso não acontecer, então nada está acontecendo em minha vida. Amém? Então, Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os filhos da perdição, eles não têm o Espírito de Deus. Por isso, eles não compreendem as Escrituras. Os filhos da perdição. Tem duas sementes na terra, mas as ovelhas ouvem. João 10, versículo 27. Mas as ovelhas, elas têm o Espírito de Cristo. Por isso elas entendem a palavra de Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Vós, porém, estáis nas obras do Espírito. Não está nas obras, amém, abençoado, da carne. Compreende isso, abençoado, essa escritura? Compreende essa palavra? O que é, amigo? Então, Romanos 8, versículo, vós porém que está ouvindo essa palavra, vós porém que está aqui nesse ministério, vós que é discípulo do apóstolo Paulo, vós, porém, Paulo estava falando com a igreja. Paulo não estava falando com alguém que estava lá na Umbanda, na Quianda, no Espiritismo, na bebedice, na orgia, na prostituição. Paulo não estava falando com estes. Amém, abençoado? Olá. Romanos 8. Porque eles não estavam ouvindo o Senhor. Amém? Alguns nem Bíblia lê, alguns nem Bíblia, deixam a Bíblia empoeirada na cabeceira da cama, no painel do carro. Alô? O painel do carro não vai ler a Bíblia não, abençoado. Quem tem que ler a Bíblia é nós, correto? Romanos 8, verso 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, as ovelhas, elas têm o Espírito de Cristo para entender a palavra. Não entrar em debate nem contender. Eu vou entrar em debates e contender. Eu estou acima, abençoado, destes que não ouvem a graça, que não ouvem o apostolado. Alô, eu estou muito acima, abençoado.
Porque eu recebo a graça para a obediência da fé. Eu recebo a graça, eu recebo o apostolado. Eu estou muito acima desses. Vós, porém, não estáis na carne. Eu não estou na carne. Isto é uma confissão de fé. Eu não estou abençoado. Alô, eu não estou em ministério de carne. Eu estou no ministério mais excelente, que é a graça de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O filho da perdição não é filho de Deus. É filho de Deus, mas não tem o Espírito de Cristo. Porém, não vai entender a Cristo, não vai entender a graça. Mas as ovelhas entendem. As ovelhas entendem, tem o Espírito de Cristo. O Consolador está em nós. Deus está em mim, abençoado. Vivinho, falando comigo. Isso incomoda muitos. Mas isso incomoda demais, abençoado. Isso incomoda demais. Mas o que a gente faz? Prossigo para a perfeição. Não é porque tem sinais e prodígios na minha vida. Correto? Então eu preciso levar a graça e deixar estes por aí, não é? Quando Deus quiser alcançar eles, não é? É coisa grande, abençoado, coisa para Deus, amém? Eu só estou ministrando, eu nada posso fazer. Alô? Nada podeis fazer. Por isso que Deus disse, né? Nada podeis fazer sem a minha unção. Então eu não posso fazer nada sem a unção de Deus. Se a unção de Deus permanece para sempre em nós, permanece para sempre em mim, em vós, a unção de Deus vos ensinará todas as coisas. Foi o que disse João, não é? A unção lá no livro de João, a unção de Deus vos ensinará, foi o que disse Jesus. A unção de Deus, ela vos ensinará todas as coisas. Mas o que não tem o Espírito de Cristo, como que o Espírito de Cristo vai ensinar esse tal se esse tal não é dele, né? Então, quem tem o Espírito de Cristo vai entender, vai ser ensinado por ele. Se receber bem a Cristo, não é? João 14, 13. João 14. Eu não tenho o Espírito de Cristo. Cristo não vai ensinar a todos. Alô? Cristo não vai ensinar a todos, porque Cristo não está em todos. Cristo está em todas as suas ovelhas. Cristo está em todas as suas ovelhas. Cristo não está no filho da perdição. Cristo está na ovelha. Cristo não está no bode. Porém, ovelhas e bodes criados por ele. Tudo feito por ele e para ele. João 14, versículo 13. João 14, versículo 13. E farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, não é? Então, de graça dai, de graça recebei. Nós recebemos a graça e o apostolado, e ainda que nós somos mal interpretados, nós estamos dando. Gentileza gera gentileza. Então, algum filho de Deus aí não entendeu. Amém, abençoado? Não entendeu e se irou. Eu nunca pedi nada para você. Alô, mas você não tem que pedir para mim. Você tem que pedir para Deus, que é o que diz a palavra. João 14, verso. João 14, verso 14. João capítulo 14, versículo 14. Disse Jesus: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha lá, verso 13. Eu farei tudo o que pedirdes em meu nome. Tudo o que pedirdes em nome de Jesus. Não é para pedir para mim mesmo, abençoado. Alô? Eu não abençoo ninguém, eu não abençoado. Efésios 1:3. Vós estáis abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênção. Não é para pedir mesmo para mim. Mas eu tenho um chamado, eu tenho que ministrar. Alô, eu postei no Facebook, eu estou ministrando para 566 ovelhas. Alguns passam, alguns só vêm, alguns... Então, é desse jeito. Então, né? João, disse Jesus, não, vou repetir, não é para pedir nada para mim. Olha lá, eu não posso fazer nada, quem pode fazer é somente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É só Jesus Cristo abençoado. Nele está todo o poder. Amém? João 14, Mindu,
Vem aqui. João 13. E farei tudo o que me perdides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, diz a palavra do Senhor. Então não é para pedir nada para mim. Eu não estou te pedindo nada. Eu ouvi isso daí. Não é para pedir abençoada para mim. É para pedir a Jesus Cristo, seu Senhor, que está em você. Porque pensas que é uma ovelha. Alô? Eu não estou olhando tu, segundo a carne, como diz o apostolado. 2 Coríntios 5, verso 16. Porque visto que daqui para frente, na nova aliança, nós não estamos olhando ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito é salvo pela graça. Alô? O Espírito é salvo pela graça. Então, por algumas vezes, nós somos mal compreendidos, porque nós estamos dizendo que não tem maldição no Filho de Deus. Ezequiel 18, 20. Não tem maldição. Então, muitas vezes, nós somos mal compreendidos. Por dizer, Gálatas 3, 13. Cristo levou toda a maldição. Cristo levou toda a maldição. Muitas das vezes somos mal compreendidos. É lamentável, né, abençoado? Mas eis-me aqui me colocando na brecha para falar a palavra do Senhor e viver ela sem ira, sem porfia, sem contenda, sem feitiçaria, sem maledicência, sem adultério, sem adulterar a palavra, sem se irar com a palavra. E para a gente finalizar, Salmos 18. Vou finalizar. Salmos 18. Salmos 18. Salmos 18. Estão ali, mas estão aqui. Mas estão aqui para se irar. Enquanto a palavra diz, não é? Ireis, mas não pequeis. Ireis, mas não vá adiante. Amém? Pisa na carne aí, abençoado, amém? Salmos 18. Salmo 18. Salmos 18. Eu tô com a palavra. Salmos 18. 16. Salmos 18. Versículo 16. Estendeu do alto as mãos e me segurou. Tirou-me das muitas águas. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. A vitória está em Cristo Jesus. Romanos 1, versículo 5. A graça é amor. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, pela obediência da fé. A graça, ela é amor. A graça é obediência. A graça é favor imerecido. Para você que está na Umbanda, na Quianda, no Zé Pretinho, na Mulher Mulambo, né? Para você que está nesses outros lugares áridos. Porque ali não tem a graça de Deus, ali tem sacrifício. Ali tem alguém chamando de pecador. E Cristo aniquilou o pecado. Hebreus 9, versículo 26. Para que você não servisse mais ao pecado. Então, tudo está consumado em Cristo Jesus. Salmos, versículo 18, verso 16. Estendeu do alto as mãos. Estendeu do alto as mãos e me segurou, tirou-me das muitas águas. Ele tirou-nos do império da maldição e ele mesmo se fez maldição por nós,
Não existe maldição nos filhos de Deus. Que palavra abençoada. Não existe maldição hereditária. O que tem são obras da carne. O Filho de Deus está nas obras da carne. Salmos, para terminar, Salmos 18, versículo 16. Estendeu do alto as mãos e me segurou. O Senhor estendeu as suas mãos do alto para mim, me segurou e me tirou de muitas águas. Me tirou do império das trevas, nos tirou, não tirou só eu, Ele nos tirou. Por isso seja engrandecido o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Honra e glória para Jesus Cristo ressuscitado, não é abençoado? Colossenses 3, versículo 11. Aqui não há grego nem judeu. Aqui não há grego nem judeu. Aqui não há denominação, abençoado. Alô, aqui não existe catolicismo, aqui não existe espiritismo, aqui não existe pentecostal, aqui não, abençoado. Alô, o cabeça da igreja, o corpo, tem vários membros, mas o cabeça é Cristo. Alô, Colossenses 3, versículo 11. Aqui não há grego nem judeu. Aqui não há grego nem judeu. Circuncisão nem incircuncisão. Bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é em tudo e em todos. Cristo é em tudo e em todos. Em todos quem? Nas suas ovelhas. Amém? Aquele que não tem, Romanos 8, versículo 9, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas Cristo é em tudo e em todas as suas ovelhas. Os filhos de misericórdia, os vasos de honra, os vasos da ira foi preparado para a perdição. Assim diz a palavra do Senhor. Graça e paz.